Eu recebi um e-mail há pouco tempo me perguntando se eu tinha um vídeo sobre vida útil dos equipamentos e componentes. Então eu resolvi fazer um rascunho aqui para mostrar bem rapidamente um conceito que, se tiver bem entendido, nos ajuda muito na prática. Então isso daqui, esse primeiro gráfico aqui, é uma curva de Weibull de confiabilidade versus tempo. Ou seja, um componente, e esse aqui é mais para componentes mecânicos. Foi estudado vários componentes, rolamento, por exemplo, mancal, enfim, eixo, e ele segue uma curva parecida com essa. Claro que cada componente tem uma curva característica, mas uma curva parecida com essa, onde começa com 100% de confiabilidade e chega até a falha, né, depois de um determinado tempo. Outra curva bem característica de componentes elétricos, principalmente, é a curva de log normal, que é uma confiabilidade 100%, a vida inteira a confiabilidade 100% e de repente vai a zero. Por quê? Porque componentes elétricos sofrem microcorrosões que a gente não tem como monitorar. Então acaba que muitas vezes, inclusive a estratégia de manutenção vai ser manter estoque desse componente, ao invés de tentar monitorar isso, né, devido a esse desenho da curva, né, de confiabilidade. E quando a gente pega um equipamento, ele vai ter vários componentes juntos, que todos eles juntos vão ter uma outra curva. Então, quando a gente fala de taxa de falha, a gente tem o que a gente chama de curva da banheira. Então, eu tenho um equipamento, por exemplo, uma correia transportadora, vai ter ali no acionamento motor, redutor, eixo, mancal, rolamento, etc. E cada um daqueles componentes podem falhar. Então, curva da banheira justamente porque tem um formato de banheira, e quando a gente olha para o equipamento como um todo, e a gente tem várias curvas como essa, de cada um representando cada um dos equipamentos, porém cada um dos componentes, porém todos juntos no equipamento, a gente tem com frequência uma curva assim na prática, né, na taxa de falha. Ou seja, no início de um equipamento, no startup do equipamento, ele tende a ter mais falhas do que o comum, do que a maior parte da vida útil dele, que a gente chama das falhas, muitos componentes, inclusive, às vezes numa montagem incorreta, etc., ele falha aqui. Então a gente chama também esse pedaço aqui, toda essa parte aqui, todo esse tempo, né, de quando startou o equipamento até ele estabilizar o número de falhas, se o componente morre aqui, vamos colocar assim, a gente chama de mortalidade infantil, porque ele nem chegou no ponto que realmente ele está rodando bem, se adequou ali as peças, os componentes mecânicos se adequaram um ao outro, enfim. E aí a maior parte do tempo, que tem toda essa parte, a taxa de falha ela é constante na maioria dos casos. E aí sim, quando está chegando no final de vida útil, a gente vai ter uma taxa de falhas aumentando gradativamente até chegar à troca do componente do próprio equipamento. Tá, eu vou explorar esse tema em outros vídeos também, mas isso é só para, se a gente entender esse conceito, a gente consegue levar muita coisa e ajudar muita coisa na prática. Beleza? Abraço a todos, sucesso!